Olá, eu sou Luan Freire, professor de História aqui do curso de Cidadania, e nessa breve aula de hoje nós daremos alguns apontamentos para compreender o que foi o processo de colonização aqui na América. Vamos lá? E para sermos mais objetivos, hoje nós iremos utilizar e nortear os nossos apontamentos a partir de slides. E claro, eles também estarão disponíveis para você junto com a apostila dessa semana. Bom, aí nós temos, para dar entrada a essa temática da colonização aqui na América, nós devemos compreender alguns antecedentes. Esses antecedentes correspondem a entender como é esse processo dos europeus se lançarem ao mar, se lançarem aos oceanos. E aí nós temos que entender, por exemplo, que tudo isso acontece a partir do renascimento comercial que acontece aí no finalzinho da Idade Média para inaugurar a Idade Moderna. Tudo bem? E aí nós temos a tomada de Constantinopla, como vocês estão vendo aí, pelo Império Turco-Otomano, né, e a caída do Império Bizantino como fundamental para a descoberta de novas tecnologias que possibilitassem outras rotas comerciais. Tendo em vista que aí temos um mapa para vocês, que esse Estreito de Bósforo, que é muito importante nessa ligação entre a Península Europeia e a região do Oriente Médio e Ásia, como também as rotas comerciais que sempre passavam por essa região, passam a encarecer o comércio, né, através da dominação dos turco-otomanos. E aí nós temos os europeus começando a pensar novas formas de se chegar ao Oriente Médio, de se chegar à região da Ásia. E aí nós temos uma série de tecnologias que começam a ser pensadas, né, para chegar a essas novas rotas, que se tornassem uma alternativa para essas rotas que estavam encarecendo o comércio que perpassava o Império Turco-Otomano. E então nós temos outro elemento bastante importante, que essas experiências históricas que os europeus e também os africanos, eles possuem aí na navegação do Mar Mediterrâneo. E aí vocês estão vendo um outro mapa para vocês se orientarem, para compreender que a experiência que os europeus, mas também os árabes, os africanos, têm essa região do Mar Mediterrâneo, que é o mar mais tranquilo, que é o mar oceânico, será fundamental, né, para a aquisição de novas tecnologias de navegação. E aí nós temos italianos e sobretudo os genoveses, que foram fundamentais, né, na construção e em pensar em novas tecnologias de navegação. Tá? E aí nós temos, claro, os interesses econômicos desses estados modernos que estão surgindo, né, a França, mas também a região ali da Inglaterra, as nações que estão sendo formadas na Europa, né, os espanhóis, os portugueses, não é? Tem esse interesse de expandir o comércio, de expandir as rotas comerciais, como também existe esse desejo da expansão da fé cristã, sobretudo do catolicismo. Esses dois elementos serão fundamentais para financiar, não é, essas novas tecnologias, essas novas rotas. E então, né, através das experiências do renascimento econômico, né, do renascimento comercial, desse encarecimento do comércio através das rotas que passavam pelo Império Turco-Otomano, e a experiência dos europeus no mar Mediterrâneo, junto com o financiamento dos estados modernos, como também do catolicismo, por exemplo, começa-se a pensar essas navegações para além do mar Mediterrâneo, na descoberta de novas rotas, de quebrar mitos antigos, de descobrir se a Terra é redonda ou não. Então nós temos esse desembarque que acontece através aí de dois pioneiros, duas nações pioneiras, que são os portugueses e os espanhóis, são os primeiros a se lançar ao Oceano Atlântico, tá? E explorar esse oceano, principalmente ali a região da costa africana. Então nós temos o desembarque dos espanhóis, liderados pelo Cristóvão Colombo, em 1492, na região que nós compreendemos hoje enquanto Caribe, né, nas ilhas caribenhas. Nós temos esse pioneirismo, né, da chegada dos espanhóis no que mais tarde vai se denominar América, mas também nós temos o desembarque dos portugueses, liderados por Pedro Álvares Cabral, no litoral do que nós compreendemos hoje como Brasil, no ano de 1500. Tá? E aí nós temos também, um pouco mais tarde, a partir do século XVI, principalmente por questões de conflitos militares, não é? E conflitos internos também que esses estados estavam passando, os ingleses, franceses e holandeses também se lançarão ao Oceano Atlântico a explorar esse oceano, mas um pouco mais tarde, apenas ali no início, né, a partir do início do século XVI. Mas antes dos espanhóis chegarem a região do que hoje nós compreendemos como América, os portugueses foram aí os pioneiros em começar as navegações ali através da costa da África. E vocês estão vendo esse novo mapa aí para vocês,
essas linhas vermelhas correspondem às primeiras navegações, e aí percebam que Portugal compreende essas primeiras navegações através ali da uma navegação pela região da costa africana, né, explorando e entrando em contato com esses outros estados que já existiam na África, mas também populações, construindo fortificações para começar a pensar, né, em extrair riqueza dessas regiões. Mas ali, sobretudo na região da Ilha da Madeira, que é ali pertinho de Portugal, não sei se vocês vão conseguir visualizar isso, tá? Mas ali em 1419, os portugueses desembarcam na Ilha da Madeira, e a experiência econômica que os portugueses terão nessa região será fundamental na exportação desse modelo colonial de plantations, ou seja, de produção em massa de cana-de-açúcar, será fundamental, né, na exportação desse modelo mais tarde para a região das suas colônias americanas, que depois se torna Brasil. Tá? Então nós temos os espanhóis e os portugueses como os pioneiros em se lançar ao Oceano Atlântico, né, em compreender novas rotas de comércio para se chegar à região da Ásia, e percebam que eles realmente conseguem chegar, mas nessa aventura de se lançar ao Oceano Atlântico para se chegar à Ásia, eles acabam desembarcando e descobrindo o continente americano, né? E aí inicia-se uma nova história, um novo contato entre europeus e povos originários. Tá? E aí nós temos a seguir que nós também devemos pensar que existia uma história pré-colombiana, ou seja, antes de Cristóvão Colombo desembarcar, nós já tínhamos aqui os povos originários, nós já tínhamos sociedades complexas, ou sociedades que transitavam pelo território, e desde esse período que os europeus desembarcam, eles começam a pensar teorias para tentar compreender de onde vêm essas pessoas, de onde vêm esses povos que já estavam aqui. E aí nós temos desde teorias, né, clássicas que resgatam escritos gregos, né, da antiguidade, como teorias da Atlântida, que os povos americanos seriam descendentes dessa Atlântica que se afundou, né, dentro dos mitos gregos, ou que seriam zonas tórridas já previstas por Aristóteles, né, nas suas teorias na antiguidade, né? E nós também temos premissas religiosas, ou seja, teorias que a Igreja Católica, o pensamento cristão também elabora para tentar entender a origem desses povos originários. E aí vem teorias principalmente baseada nos estudos bíblicos. Então nós temos de pensar, eles pensam esses povos originários através de descendentes da linhagem de Noé, ou das tribos perdidas de Israel, entre outras teorias. Mas também nós temos, sobretudo, depois aí do século XIX para frente, com as descobertas arqueológicas e os estudos antropológicos, arqueológicos, nós começamos a ter teorias que nós compreendemos como científicas, tá? E aí teorias que começam a pensar essas rotas migratórias, e aí surge teoria pré-Clovis, onde esses povos originários teriam chegado, desembarcado no continente americano através de navegações pelas ilhas do Oceano Pacífico. Nós temos a teoria Clovis, e essa teoria prevê que essa imigração aconteceu através do Estreito de Bering, ou seja, um estreito que existe lá no extremo norte, né, onde hoje é Alasca e a região da Rússia, né? E aqui no Brasil nós temos o fóssil mais antigo da América do Sul descoberto, e esse fóssil ele é datado entre 12 e 13 mil anos, né? Então nós temos premissas clássicas, ou seja, de resgate dos escritos clássicos gregos, sobretudo, que vão compreender algumas teorias, né, de descendência. Temos também premissas religiosas, né, através dos escritos bíblicos, para pensar essas origens, mas nós também temos premissas científicas, sobretudo a partir do século XIX, que pensam através das escavações arqueológicas e de estudos antropológicos, para entender de onde esses povos eram, de onde esses povos originaram, tá bom? E aí, desde esse momento, nós já podemos compreender que os europeus já sabiam, né, que esses povos originários compunham uma diversidade de povos, uma diversidade étnica, não é? E apesar disso, eles tentaram, dentro desse processo de colonização, homogeneizar essa série de identidades em uma só, né? Que é quando se nomeia toda essa pluralidade de povos enquanto índios, enquanto ameríndios ou negros da terra, uma série de termos que serviram para homogeneizar essas várias identidades em uma só, né? E tirar esse caráter de humano, né? Desde sempre a humanidade dos povos originários americanos, ela é questionada e silenciada, né? Em prol de um processo de dominação, de um processo de colonização,
de um processo de retirar as riquezas dessas terras, né, para alimentar, né, o mercantilismo, sobretudo, que tem nesse momento aí do século XVI, XVII, o seu auge, tá? Preparando para as revoluções industriais. Até o momento nós já compreendemos que antes desse desembarque dos europeus aqui na América, essas navegações acontecem através de uma série de inovações tecnológicas que acontecem na Europa, através de experiências que eles têm no mar Mediterrâneo, do desenvolvimento de novas tecnologias para descobrir novas rotas comerciais para a Ásia, sobretudo. Esse desembarque acontece na América e quando eles chegam aqui eles encontram povos originários, e aí sejam sociedades complexas como os maias, os astecas e os incas, né, sobretudo na América que nós compreendemos hoje como a América Central e aí a região do Pacífico da América do Sul, né, já tinha esses povos de organização complexas, como também nós tínhamos os povos tupinambás, entre outros povos que circulavam pelo território aqui sul-americano, na região da América Portuguesa. E nós já sabemos que desde a época em que esses espanhóis e portugueses se lançam ao mar, foi acordado um tratado de Tordesilhas, né, onde determina as regiões que pertenceria a essas nações, né, a região espanhola e a região portuguesa, tá? E esse contato que acontece entre os europeus e entre os povos originários, e aqui focando no processo de colonização espanhol, primeiramente, nós temos essa invasão e dominação, né, dos povos originários através de dois momentos, tá? Um primeiro momento onde os espanhóis partem da região onde hoje nós compreendemos enquanto Cuba, indo até o interior do México, subindo ali para o que hoje nós entendemos como região dos Estados Unidos da América, entre os anos de 1516 e 1519, e nós temos um segundo momento, né, de avanço dessa colonização, que vai partir do Panamá, descendo para a região onde hoje nós compreendemos como Patagônia Argentina, tá? Entre os anos de 1523 e 1533. E nós devemos compreender que esses processos de colonização têm como fatores importantes, não é, que influenciaram essa facilidade, entre aspas, de conquista, que não foi bem facilidade, porque demorou vários anos para esse processo se concretizar, né? O estabelecimento de alianças com os povos originários, né, se aproveitando de rivalidades locais entre os povos, né, para poder atingir seus objetivos de dominação. Nós temos também o uso de tradições locais, de mitos locais, né, aproveitando-se desse momento de crenças onde se acreditava que os deuses vinham do mar. Então nós temos esse aproveitamento que os europeus fazem dos mitos que já existem nessas sociedades complexas, ou não, né? E nós temos também um ponto muito importante, que é a expansão das doenças europeias, né? Uma guerra biológica também, né? Tendo em vista que os europeus, ao desembarcarem aqui na América, trouxeram uma série de doenças que não existiam ainda, tá? E esse contato será fatal, né? E matará milhares e milhões de povos originários aqui na região da América. E eu trouxe para vocês mais um mapa para vocês possam compreender, eu acho muito importante. Esse mapa é do século XVI, tá? Entre os séculos XVI e XVII. Então percebam que nós temos duas séries aí, né? Um primeiro arco de conquista que vai partir da região onde hoje nós compreendemos como Cuba, subindo, né, para a região dos Estados Unidos. Nós temos um outro partindo da região do Panamá hoje, que nós compreendemos hoje como o Panamá, descendo para o sul da América, tá bom? Então nós precisamos nos localizar aí, e eu trouxe para vocês consigam se localizar, né, o que eu estou falando espacialmente. E nós temos também essa colonização espanhola que acontece através de uma série de mecanismos políticos e administrativos, seja por sistema de repartimento, né, e aí nós temos a escravização em massa, primeiramente da mão de obra dos povos originários. Nós temos o estabelecimento de núcleos coloniais de escambo, de trocas, tá? Nós temos as encomendas, mas também o estabelecimento de capitanias e vice-reinados, que serão fundamentais para extrair economicamente o máximo possível, né, e fazer com que essas riquezas cheguem aos mercados espanhóis e por consequência também se espalhem pela Europa, tá bom? Então nós devemos compreender que esse sistema de colonização ele é bastante complexo e através de uma série de mecanismos que são criados e desenvolvidos para a concretização dessa colonização aqui na América. A colonização portuguesa ela demora um pouquinho mais, mas ela acontece sobretudo a partir de 1520, tá? E nós temos o estabelecimento de capitanias hereditárias como um modelo primeiro para tentar fazer com que essas terras sejam rentáveis, mas também defender os territórios, os interesses dos outros países europeus que também começavam a vislumbrar o território americano. Nós também temos estados e províncias, a criação de estados e províncias, né? Primeiro 2 estados gerais, depois nós vamos desenvolver as províncias.
né, através de mecanismos como distribuição de sesmarias, dos aldeamentos dos povos originários e, sobretudo, o estabelecimento de comércio de escravizados. Eu vou relembrar para vocês que Portugal traz esse modelo que ele desenvolveu na região da Ilha da Madeira para o Brasil, no estabelecimento de plantações de açúcar, né? E eu trouxe mais uma vez mapas para que vocês consigam vislumbrar essas divisões político-administrativas que vão surgindo ao longo do tempo até chegar aos dias de hoje. E para além de tudo isso, desses processos de colonização, né, de invasão e de dominação dos europeus aqui, nós também devemos compreender que há um protagonismo dos povos originários, né? Eles não estão silenciados. Eles também agiram pelos seus próprios interesses, e aí, como já citei, os portugueses e os espanhóis e outros povos europeus que vieram nas suas tentativas de dominação da região da América, se aproveitaram de rivalidades históricas para poder facilitar o seu processo de invasão, tá? E nós temos uma série de nações de povos originários que já estavam aqui, que foram nomeadas, mas também foram extintas, não é? Mas nós temos até o dia de hoje remanescentes desses povos que até hoje ainda lutam, né, por um espaço nesses estados nacionais que são construídos aqui na América ali a partir do século XIX. E aí nós temos uma série de lideranças históricas que foram e que são extremamente importantes nesse protagonismo dos povos originários. Seja o Tupac Amaru, como o Pedro Poti e o Lautaro no período colonial, né? Mas também no período imperial nós temos uma série de outras lideranças que estavam reivindicando. Por exemplo, eu posso lembrar a vocês que a cidade do Rio de Janeiro só foi construída e incrementada a partir do auxílio dos povos originários, que ajudaram os portugueses a construir e a defender esse território, né, dos franceses e de outras nações inimigas. Tá? E nós temos hoje, na atualidade, lideranças como Raoni e como a Sônia, né, que são fundamentais nas pautas, né, de conseguir um lugar para esses povos originários aqui no Brasil, mas também nós temos outras lideranças na América como um todo, que estão aí lutando por suas terras, que estão lutando por seus direitos básicos e fundamentais e pelo reconhecimento do seu lugar na história, pelo reconhecimento também e o resgate da sua humanidade, né? Então nós temos uma série de lideranças que são importantes, né? Eles estavam presentes ao longo da história, apesar dos silenciamentos que eles são submetidos historicamente. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Em síntese, os apontamentos dessa aula fez com que vocês pudessem compreender esse processo de colonização que aconteceu através de uma série de tecnologias e inovações que foram feitas no período do renascimento comercial, passando pelas experiências de navegação no mar Mediterrâneo, a necessidade de busca de novas rotas comerciais, né? Tendo em vista que as rotas que atravessavam a Europa indo para a região do Oriente Médio estavam encarecidas por conta da nova dominação do Império Turco-Otomano, e nós temos o desembarque dos europeus na região da América no final do século XV, e o século XVI como um todo passa por esse processo de conquista e estabelecimento de colônias que fossem economicamente rentáveis, tá? E principalmente pela busca incessante do ouro, né? O uso de trabalho escravizado dos povos originários, assim como os seus processos de catequização e apagamento de suas identidades na homogeneização de uma série de nações de povos originários em apenas uma nomenclatura, que é o índio, ou o ameríndio, ou os negros da terra, uma série de termos que foram construídos, mas que atualmente são reivindicados e que são repensados na construção de novas identidades, né? Então, hoje, os povos originários já se identificam através do termo índio. E para além de tudo isso, também devemos compreender que há um protagonismo dos povos originários nesses processos, não há um desaparecimento, apesar de que é histórico essa violência que esses povos vêm sofrendo em nome de um sistema econômico truculento que busca apagá-los no estabelecimento que, dentro dessa lógica ocidental, é economicamente viável e possível.
Okay, tak ambil urut punya mana pakai ikut urut ni. Okay, tak ambil urut Oleh boleh yang ni mono tak oleh mana pakai ikut kai bata karai dena. Nai kai kana kuri dana. Kana kuri se kai pa ne karai kai pa urut dana. Piro yang kai pa urut pi kana kuri dana mai ro yik kuata. No. Mai ro panana mai ro ikiro pika. Mai ro kai pa urut dana. No. E com essa eu me despeço, espero que vocês tenham compreendido. Leiam a apostila, leiam os apontamentos que eu vou deixar para vocês na apostila. Eu trouxe uma série de questões, mas também uma série de sugestões de filmes, de documentários, de sites, de Instagrams, para que vocês possam se aprofundar, né, dentro desse processo de compreensão da luta histórica dos povos originários, desde o processo de colonização. Com essa eu me despeço, não esqueça de deixar o seu feedback aqui nos comentários. Até a próxima, tchau!